Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Estamos no último final de semana do tempo comum deste ano A, em que estivemos lendo nos finais de semana o Evangelho de Mateus. Neste 34º domingo do tempo comum, celebramos a solenidade de Cristo, Rei do Universo. O Evangelho é do discurso final de Jesus, no final do seu ministério público, em Mateus 25. Conhecido como discurso escatológico, ou seja, o discurso sobre o final dos tempos, o julgamento e a segunda vinda de Cristo. Hoje, a parábola é a das ovelhas e dos cabritos. Jesus descreve o julgamento final, em Mateus 25, versículos 31 a 46, em termos de um pastor que separa as ovelhas dos cabritos. Jesus diz que o Filho do Homem virá na sua glória. Quando ele diz isso, está falando sobre a sua segunda vinda no fim dos tempos. Ao mencionar que todas as nações serão reunidas diante dele, está descrevendo o julgamento final, quando todos os mortos, de todos os povos e de todos os tempos, e não somente israelitas, serão ressuscitados. A analogia do pastor que separa seu rebanho, ovelhas e cabritos, é uma metáfora para a separação final dos justos, que herdarão a vida eterna junto de Deus, e dos injustos, que herdarão a punição eterna. Se olharmos para um rebanho, notaremos que ovelhas e cabritos têm personalidade diferente. Enquanto as ovelhas são dóceis ao pastor, seguem sua voz, ficam juntas, os cabritos são normalmente teimosos. Isso já dá uma pista da diferença entre os justos e os injustos. Os justos são os obedientes a Deus, dóceis à sua vontade, enquanto os pecadores são orgulhosos, teimosos, recusam-se a fazer a vontade de Deus. É isso que está implícito na analogia de Jesus. Então ele coloca as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda, e começa o julgamento. Para as primeiras diz: "Vinde, benditos de meu Pai, herdar o reino preparado para vós desde a fundação do mundo." Essa frase nos revela que a salvação é uma bênção, um dom, um presente de Deus, descrito como a herança de um reino. E aqui outra analogia é introduzida no discurso. A herança de um reino eterno que Deus prepara ao criar o mundo, na sua providência divina. E como se entra nesse reino? Jesus explica. A fé é, sim, um aspecto essencial para entrar no reino. E Jesus já enfatizou isso em outras parábolas. Mas nesta, a ênfase recai naquilo que a Igreja chama de obras de misericórdia. Alimentar os famintos, saciar os sedentos, vestir os nus, visitar os prisioneiros, os doentes, os necessitados de cuidado. São as chamadas obras corporais de misericórdia. E Jesus acrescenta que realizar qualquer dessas obras de misericórdia a qualquer pessoa é realizá-la para Ele, para Jesus, por Jesus. E a recompensa será o reino de Deus. Depois a parábola narra que os justos irão para a vida eterna, mais uma imagem para o reino dos céus. Já os demais serão punidos pelos seus pecados, com o fogo eterno preparado para o demônio e seus anjos. E vejam que aqui também colhemos o ensinamento de que os anjos decaídos estão separados eternamente de Deus. Jesus usa a imagem do fogo para explicar o sofrimento desta separação eterna. Trata-se de um fogo espiritual, até porque os anjos não têm corpos, de modo que não poderiam experimentar corporalmente um fogo material. Trazendo a parábola para nós hoje, podemos examinar nossas atitudes, se parecem com a das ovelhas ou a dos cabritos. O que sobressai aqui é novamente o pecado de omissão. Os maus são aqueles que falham em realizar as obras de misericórdia, alimentar os famintos, vestir os nus, acolher os estrangeiros, visitar os prisioneiros e doentes, dar água aos sedentos. Omitindo-se em relação a eles, estão se omitindo em relação a Jesus. Não estão amando a Deus. Este é um princípio fundamental do Novo Testamento.
João, numa das suas cartas, diz que se você odeia o seu vizinho, você não pode amar a Deus. E isso é porque cada ser humano, o mais pobre, o menor, o nu, o sem teto, o doente mental, o prisioneiro, qualquer que seja, foi feito à imagem e semelhança de Deus. O fracasso na caridade para com qualquer um conduzirá a viver para sempre afastado do reino de Deus. A primeira leitura de hoje é de Ezequiel 34 e fala de um pastor e suas ovelhas também, conduzindo a uma outra pista sobre Deus. A pista é que o pastor quer o melhor para as suas ovelhas. Ele mesmo vai procurá-las, estejam feridas, machucadas, perdidas, desgarradas, ele as busca para salvá-las e reuni-las todas num aprisco, num só rebanho. Ezequiel diz assim: como o pastor se inquieta por causa de seu rebanho, assim me inquietarei por causa do meu. Eu o reconduzirei de todos os lugares por onde tinha sido disperso num dia de nuvens e de trevas. Eu apacentarei as minhas ovelhas em boas pastagens. Sou eu que apacentarei minhas ovelhas. Sou eu que as farei repousar. A ovelha perdida eu a procurarei. A desgarrada eu a reconduzirei. A ferida eu a curarei. A doente eu a restabelecerei. E velarei sobre a que estiver gorda e vigorosa. Apacentá-las-ei todas com justiça. Quanto a vós, minhas ovelhas, eis o que diz o Senhor Javé. Vou julgar entre ovelha e ovelha. Vou julgar os carneiros e os bodes. Então, a imagem de Deus como pastor, na parábola do Novo Testamento, hoje, significa que Ele nos pede para amarmos uns aos outros, sim. Contudo, a passagem de Ezequiel demonstra que Ele nos amou primeiro e nos procurou primeiro, muito antes que o procurássemos. A imagem de que Ele resgatará as ovelhas num dia de nuvens e trevas nos conduz à Sexta-feira Santa, quando se fez escuridão por 3 horas, do meio-dia até às 15 horas, momento em que Jesus entregou sua vida na cruz. É ali que Deus está resgatando as suas ovelhas, está nos resgatando. E o salmo responsorial deste final de semana termina dizendo: preparaste para mim uma mesa ante os meus inimigos, ungiste minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Tua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. É o Salmo 22, o Salmo do Bom Pastor. Este salmo termina enfatizando a vida eterna, o habitar, o estar na presença de Deus para sempre. E essa é realmente a essência da vida eterna, a comunhão eterna com o pastor que nos amou tanto que deu sua vida por nós, para que nós pudéssemos ser salvos do pecado, da morte e do inferno, e pudéssemos entrar na sua glória, partilhando a alegria da vida eterna em sua companhia. Hoje podemos lembrar que à medida em que cresce o secularismo, o ateísmo e o agnosticismo, as pessoas vão deixando de crer na vida sobrenatural, na vida eterna, seja a união eterna com Deus ou a separação eterna. A parábola de Jesus, das ovelhas e dos cabritos, deixa muito claras as realidades do céu e do inferno, e são suas últimas palavras no seu ministério público. Crer ou não nisso afeta cada decisão que tomamos na vida. E é pela importância que tudo isto tem que a Igreja resume esses ensinamentos no seu catecismo. No parágrafo 544, diz: Jesus compartilha a vida dos pobres desde a manjedoura até a cruz. Conhece a fome, a sede e a indigência. Mais ainda, identifica-se com os pobres de todos os tipos e faz do amor ativo para com eles a condição para se entrar em seu reino. No parágrafo 1033, a Igreja coloca para todos: não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo, mas não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra nosso próximo ou contra nós mesmos. Aquele que não ama permanece na morte,
Todo aquele que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. É o que diz São João na sua primeira carta, no capítulo 3, versículos 14 e 15. Nosso Senhor adverte-nos, prossegue o Catecismo, de que seremos separados dele se deixarmos de ir ao encontro das necessidades graves dos pobres e dos pequenos, que são seus irmãos, se morrermos em pecado mortal, sem nos termos arrependido desse pecado e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. E é este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa com a palavra inferno. Deus respeita a nossa liberdade. Podemos resumir, assim, que escolher definitivamente não amar a Deus é uma definição do inferno. Mas a parábola de Jesus não termina falando do inferno. Ela termina falando do céu. Os justos irão para a vida eterna. E nos parágrafos 1023 e 1024, a Igreja nos coloca o que é o céu. Os que morrem na graça e na amizade de Deus e que estão totalmente purificados, vivem para sempre com Cristo. São para sempre semelhantes a Deus, porque o veem tal como Ele é, face a face, como diz a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, e a primeira carta de Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Essa vida perfeita com a Santíssima Trindade, essa comunhão de vida e de amor com a Santíssima Trindade, com a Virgem Maria, os anjos e todos os bem-aventurados, é denominada o céu. O céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do ser humano. O estado de felicidade suprema e definitiva. Portanto, a escolha das leituras para esse domingo do ano litúrgico quer levar nossos pensamentos para o fato de que não só Jesus Cristo é o Rei do Universo, mas também que é preciso que cada um tome sua decisão sobre se quer ou não passar a eternidade com Ele. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outros episódios que venham a ser publicados.